Muito bem. Então, nós tínhamos 2 desafios semana passada, não é verdade? Quem conseguiu cumprir os 2 desafios? Cumpriu. Qual? Eu sei. Isso aí é importante também. Qual que é o outro? Um era participar do culto e o outro era ler o livro de Marcos. Como assim? Leu? Participou de um culto também. No domingo nós participamos, né? De 2. É isso aí, então, de 2 cultos, né? Então cumpriu o desafio também. E o que vocês têm para compartilhar sobre, tanto na leitura do livro de também Marcos? acho que participei de um culto. Quinta-feira? Diferente. Foi na catequese, foi na igreja. Que eu li Não é o culto, foi daí no encontro da... Então, quem cumpriu o desafio no livro de Marcos que tu leu e no livro e no culto, o que vocês têm para compartilhar? Que Jesus curava e que ele perdoava todo mundo. Jesus curava E perdoava. Ele curava, ensinava, expulsava demônios e também perdoava. Muito bom, Arthur. Alguém mais? E isso também ele ensinava os discípulos, né? Como levarem, né, o evangelho, como falar. Também era um pouco engraçado como ele falava com os discípulos dele. Jesus é rápido e direto o negócio. O senhor quer compartilhar alguma coisa? Eu sabia isso do Marcos. Isso. E outra coisa que eu achei bastante impressionante foi como ele morreu, ele morreu às 3 horas da tarde. Quando ele morreu às 3 horas da tarde, que era para estar um solzão, ficou tudo escuro. Escureceu. E aí que eles entenderam, eu acho que foi uma das Daí foi coisas ali que eles entenderam que Jesus era o mesmo Filho de Deus. Isso aí. Aí eles viram, né? Muito bem. E, Clara, tu foi no culto, né? Como é que foi pra ti no culto? Eu gostei bastante, nem vi o tempo passar. Gostei da palavra, gostei muito dos louvores. Acho que mexeu bastante comigo também. E gostei muito de ter ido, de ter participado. Que bom. Me senti bem, muito bem. Que bom. Muito bem. Então, hoje nós vamos ler Lucas 5, do 12 ao 16, que é o nosso texto base para o nosso encontro de hoje, tá? Lucas é depois de Marcos, né? Lucas 5. 12 ao 16, isso aí, capítulo 5, do 12 ao 16. 12, Lucas 5, 12 a 16. Maria Eduarda começa lendo e vai indo assim, até Amém. chegar no Arthur. Amém. Eu já achei, já. Pode ir começando. Posso começar? Pode. Jesus cura um leproso. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. E ordenou-lhe que não dissesse a ninguém, mas vai, diz-lhe e mostra-te ao sacerdote, faz a oferta por tua purificação, conforme prescreveu Moisés, para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. 17. Jesus curou um paralítico. 16, filho. Não é que ele leu o 16? Tu tem que ler o 15. Ah, bom. Então depois o Arthur lê o 16. E eu tinha esquecido de dizer também lá, quando ele disse: Sim, eu quero, você está curado. Ele disse: no mesmo instante, a palavra diz: no mesmo instante a lepra desapareceu. E também uma coisa que dá pra perceber muito é que ele é tipo aquela pessoa que fala uma coisa e para do nada. Tu percebe?
percebe isso? Tipo, no mar que tava violento, para, te acalma, daí o mar parou. Ele tem autoridade, né? Tipo, que nem um paralítico. E poder, né? Ele falou pros doutores da lei se é mais fácil ele pegar a maca dele e sair e voltar para casa ou se é... E outra coisa que eu não me lembro mais, daí ele disse, então agora pega tua cama. O que é mais fácil, né? Dizer pra ele, toma tua cama, né? E vai, ou dizer, os teus pecados estão perdoados, é isso? Leu 15. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Muito bem, então o tema de hoje é um tema que é, às vezes, muito debatido dentro do cristianismo, que é acerca da cura, né? A questão da cura, ela é um tema que é bem debatido, porque alguns acham que uns se aproveitam desse tema, né, para ganhar coisas, outros acham que Jesus curava só no tempo que ele andou na face da terra, e outros acham que a cura vem por mentalizar a cura, né? Como assim? Eu vou ser curada, eu tô mentalizando, eu vou ser curada. Sabe aquelas pessoas que falam, tudo que eu pensar eu vou atrair na minha vida? Se eu pensar que eu tô curada... eu vou Aquilo que eu penso, eu atraio, sabe? E a pergunta que eu faço para nós, vocês acreditam na cura? De Jesus, sim. E vocês sabem o que a Bíblia fala sobre isso? Que é só a gente precisa ter muita fé. Na perspectiva da palavra, nós sabemos que o pecado entrou por um homem, né? E nos separou de Deus. E o pecado trouxe consequências junto com ele. Nós cantamos os dois louvores, e um era cura minhas feridas, né? Cura minhas lembranças também. O que acontece? Muitas vezes nós temos feridas na carne que precisam ser curadas e outras tantas feridas na alma que precisam ser curadas. O pecado veio, quando nos separou de Deus, ele trouxe essa consequência. É a ferida da carne, da alma. E Jesus, quando andou sobre a face da terra, ele tinha essa preocupação com os enfermos. Era visível isso. O Arthur bem falou, né? Todo o livro de Marcos que ele leu do desafio, que Jesus curava. Ele curava. Jesus salvava, libertava e curava. A E Bíblia... também, às vezes, ele nem precisava falar que estava curado, que era só tocar no manto dele. E a pessoa ficava curada. Que foi a mulher do fluxo de sangue, né? Isso aí. Muito bem. E isso é uma característica de Cristo, do Mas, ministério além de de ter Cristo. fé, também tem que ter esperança, que nem o cego Bartimeu. Isso aí, não desistir, né? Uhum. E a palavra de Deus nos dá muitas referências bíblicas sobre a cura. E tem ali, como o Arthur falou, o cego Bartimeu, que era cego de nascença, né? Temos aquele enfermo... A guria que estava morta e Jesus... A filha de Jairo, que foi ela estava ressuscitada, morta, né? E Jesus só estava dizendo que ela só estava dormindo. Isso aí, tem a filha de Jairo que estava morta e Jesus ressuscitou, a mulher do fluxo de sangue havia 12 anos, tem o leproso que nós acabamos de ler, né? O paralítico. O paralítico Leproso é aquelas pessoas que têm muita... é uma doença transmitida, isso aí, que vai caindo dos pedaços da que nem pele. aquela raiz, né? Eu não sei quem é a Raíssa, mas é uma É que doença... tem uma guria no Instagram que ela é cheia de feridas. É uma doença rara que ela tem, mas não é ela. Não é aquela lá, não é. Eu acho... Ah, sim, eu sei quem é. Não é. Aquela lá não é. Outra doença, Mas ainda existe pessoas que têm essa lepra? Existe, mas hoje a medicina evoluiu, hoje ela tem cura pela Sim, medicina. cara, porque antigamente era muito comum. Nessa época de Jesus não tinha cura. Existia cura. Então esse leproso, ele era obrigado a viver separado. Tinha uma lei que exigia que ele fosse levado para um local separado. Então todo leproso, ele não podia estar no convívio próprio, do convívio da sociedade. E quando ele olha para Jesus,
nós lemos ali que ele se joga no chão. Se joga. Ele já vinha ouvindo falar de Jesus. E aí ele vê Jesus passando e ele se joga ao chão e diz: se tu queres, se tu quiseres, podes me purificar. E Jesus disse: eu quero. Jesus sempre quer o melhor para nós. Uma coisa, tu já percebeu que ao mesmo tempo que a gente evoluiu, a gente diminuiu. Porque antigamente as pessoas acreditavam quando tu falava que Jesus curava. Agora, se tu falar alguma coisa que tu fez de bom, elas não vão acreditar. Tu tá certíssimo, Arthur. Tu tá certíssimo. Antigamente, quando se falava um testemunho acerca de uma cura feita por Cristo, as pessoas ficavam assim, né? Nossa, que maravilha, que bênção. Hoje parece que elas diminuíram o poder de Deus. E é nesse ponto que nós vamos chegar na Eles caminhada. atribuem as curas hoje aos santos. Alguns aos santos, outros aos mortos que eles pedem no espiritismo, outros Outros a atribuem energia do universo. a energia do universo. Porque é muito mais fácil do que dizer que um Deus que me ama me curou. Eles não vão amar agora a sociedade. Os que não acreditam em Jesus vão dizer que essa pessoa está mentindo. Diminui, bota no Mas dois. os que creem vão dizer que vão perguntar como é que foi, que dia, Vão querer saber. Vão né, querer sobre saber. a cura. mas Pois os é. outros vão falar que é mentira, que não aconteceu nada disso. É verdade. Essas são algumas marcas do ministério de Jesus. Ele parecia ter o mesmo valor do seu ministério para o ensino, que ao mesmo tempo que ele ensinava, curava e libertava. Não é verdade? Ele não Sim. só ensinava e a doença vai permanecendo. Não. Ele ensinava e curava e libertava, como nós já vimos sobre o endemoniado gadareno, sobre a filha Que ele Maria expulsou Madalena, 7 legiões. Nós vimos sobre a filha daquela mulher. Era 7 demônios, Legiões. que é Muitos. Muitos, milhares. milhares de demônios. Aquele lado dos povos. que ela tinha desde os dois, né? Ou não? Como? Ela tinha desde os dois Não anos. sei, eu não sei. Que tem, não sei se ela, porque tem uma outra pessoa que tinha desde os 2 anos de idade e um demônio. Pois é. E aí, isso mostra uma parte do ministério de Jesus, a libertação também. Mais do que qualquer outro ministério, a cura evidenciava a paixão, a compaixão de Cristo pelas pessoas. Jesus curava pensando no aflito e não para ser aplaudido pelos espectadores. Tanto é que muitas vezes ele curava e dizia o quê? Como ele disse para esse aí. Para não espalhar a fala. notícia que foi curado, mas a maioria das pessoas tudo falavam para os outros. Tem coisa melhor do que ser curado e espalhar essa notícia? Ele já tinha se espalhado a notícia que ele era leproso. Mas por que Pedia Jesus- desculpa, mas não dá, né? E porque Jesus não queria que contassem das É porque curas daí seria bem mais pessoas. daquilo que ele fazia. Para que... É que já era muitas pessoas. Não era para ele mostrar, não era para... eu penso que deveriam até falar e mostrar para eles terem certeza que ele era o Filho de Deus. Porque, na verdade, Jesus ele não veio para curar. Ele veio para salvar. A palavra dele é que tinha que ser transmitida. Entende? Porque se eu te disser assim, ó, vai lá nesse lugar, tem alguém que fala uma palavra de salvação. Ou vai lá naquele outro que estão curando. Onde que tu vai? Na cura. A gente vai naquilo que a gente precisa, né? Nós precisamos da salvação. Eu tentaria nos dois. E se fosse no mesmo horário? Aí ia dar cura. E a verdade de cada um. Porque Jesus dava crédito aos céus. Ele costumava dizer, agora vai e glorifique ao meu Pai que estás nos céus. Conte às pessoas que Deus teve misericórdia de você. Então Jesus não queria o crédito para ele. Tanto é que quando o jovem rico chega e diz, bom mestre, ele diz, por que me chama de bom? Bom, Não. pro Pai. Bom é o meu Pai, não eu. Então Jesus sempre dava glórias a Deus. Isso é uma outra coisa muito importante que hoje, nos dias de hoje, nós não rendemos mais glórias a Deus. Ai, que palavra abençoada. Ai, obrigada. Não. É Deus, glórias a Deus. A glória é de Deus.
E Jesus também fazia isso, e Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é a nossa bússola de vida. Então nós também, como Jesus, devemos dar glórias a Deus. Ele não buscava o sensacionalismo, ele não queria expor as pessoas, e nem queria ganhar nada com isso. Ele curava porque ele era movido pela compaixão, para glorificar o Pai e a si mesmo como Filho de Deus. Ele curava em resposta à fé das pessoas, e ele curava para levar pessoas à salvação, e ele curava para manifestar o reino de Deus. Vemos que Jesus não se contentava apenas em pregar o reino de Deus, mas fazia questão de demonstrá-lo por obras de poder. Que Jesus curava, todos nós concordamos, né? Mas vocês acham que hoje ele ainda cura enfermos? Sim. Vocês têm algum testemunho para compartilhar de cura? Eu tenho vários. Tinha disretimia, né? Fui curada do reumatismo, Da convulsão. que é a disretimia da convulsão. Tinha convulsão? Sim. Tomei remédio até os 21 anos, por aí. De 1 ano e meio. Eu não sei, eu acho que foi agitação. Como? Agitação. Meditação? Muito bom. Jesus cura ainda. Hoje mesmo, lá na rádio, enquanto, não sei se vocês ouviram, eu ministrei sobre os discípulos a caminho de Emaús. E uma das coisas que Deus me levou também a ministrar foi que Jesus veio para todos, ele passou no caminho, fez questão de passar no caminho de muitos que necessitavam. Porém, ele trouxe a cura, trouxe a libertação, trouxe a salvação a quem foi até ele. Né? Muito fácil hoje, eu quero a cura de Deus, mas eu vou só na medicina. A medicina é bênção, porque ela foi criada por Deus e eu devo ir a ela. E não estou dizendo o contrário. Porém, a minha fé tem que estar em Deus. Se Deus vai me curar através da medicina ou de qualquer outra forma, vai ser Ele. Vai ser Ele que vai me curar. E o problema é que hoje nós não damos essa glória a Deus. Muitos podem dizer que Ele não está mais curando, ou que cura raramente. E então eu perguntaria, para onde que foi a compaixão de Jesus? Se na época em que Ele curava era para demonstrar sua compaixão, hoje Ele não tem mais? Não, hoje Ele continua. Ele continua a demonstrar sua compaixão. Ele continua querendo levar pessoas a conhecer o reino dos céus, a manifestar o reino dos céus na terra. A palavra de Deus diz em Romanos 10:12 que Ele sempre será rico para com todos os que o invocam. Quero dizer para vocês assim, no período do meu reumatismo, eu fiz todo o tratamento, fazia o acompanhamento médico, porque é o certo. Mas nem por isso eu deixava de buscar. Falavam, quem precisa de uma oração com imposição de mão? Eu estava na frente. Porque eu tinha a certeza que a minha cura ia vir dos céus. Sabe o que acontece? Hoje tem pessoas com alguma enfermidade que pode haver cura pela medicina. O que fazem? Vão pela medicina. Quando a gente tem uma resposta que a medicina não cura, eu não tinha cura pela medicina. Eu fiz o acompanhamento, fiz tudo isso, mas nunca deixei de buscar. O leproso, a mesma coisa. Na época ali de Cristo, ele não tinha cura. Era lepra até a morte. Só que a lepra trazia consequências muito difíceis, que era a solidão, a exclusão. E hoje as pessoas doentes tornam-se exclusas. Porque o mundo tem sido tão egoísta que tem dificuldade de incluir quem é doente, não é verdade? Que hoje nós possamos ser pessoas inclusivas, incluir essas pessoas na nossa vida, nas nossas orações, nos nossos pensamentos. A verdade é que Deus cura hoje em dia, Ele pode curar através da natureza, Ele pode curar através da medicina,
Porque mesmo que você seja curada por por um medicamento natural, seja curado pela medicina ou de forma sobrenatural, todas vão vir de Deus. Todas as curas vêm de Deus. Segundo Mateus 8:7, Jesus curou tantos enfermos para que se cumprisse o que fora dito em Isaías 53, que ele veio e levaria as nossas enfermidades em seu sacrifício na cruz. A sua disposição para uma bênção completa na vida do ser humano é revelada pelo fato de que a cura está incluída na mensagem do Evangelho que Jesus ordenou que fosse pregada em todo o mundo após sua partida. Então Jesus continua curando do jeito que Ele quiser e pode curar através de mim e de vocês. Nós podemos ser curados e podemos, através do poder de Jesus, operar cura nas pessoas. Nós precisamos ter fé. Ter fé. Quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, Ele deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então, Jesus deu autoridade para mim e para vocês, para curarmos as enfermidades e expulsar todos os espíritos imundos. Mas, olha só que coisa interessante. Quando Jesus caminhava com seus discípulos, não teve um caso que os discípulos foram expulsar um demônio e não conseguiram? Sim. Pois é. Por causa que eles não expulsaram a casca. Porque eles não oravam e não jejuavam. Não oravam e não jejuavam. Porque Jesus, eles perguntaram, né, mas por que a gente não conseguiu expulsar aqueles demônios? Porque tem demônios que só são expulsos através da oração e jejum. A casta de demônios que só sai com jejum e oração. O que eu quero que vocês saibam ou lembrem é que para nós operarmos o ministério da libertação, operarmos o ministério da cura, nós precisamos orar e jejuar. Estar sempre ligado com Deus. É incrível porque o ministério do Senhor Jesus, mesmo Ele sendo Deus, Ele foi cheio de poder. Não é verdade? Jesus, só tocar na orla do vestido dele, das vestes dele, a pessoa era curada, como o Arthur falou. Mas por quê? Jesus era Deus. Ele podia dizer assim, eu sou Deus e está tudo bem. Não, mas ele orava incessantemente. A palavra nos revela vários e vários momentos em que ele se retirava para ficar a sós com o Pai. Porque ele sabia que o poder no homem que ele estava encarnado só podia vir do Pai. E não vai ser diferente para nós. Para que nós possamos ter esse mesmo poder, nós precisamos orar, jejuar, buscar um relacionamento íntimo com o Pai. E aí sim, nós podemos revelar o reino dos céus ao mundo. A palavra diz que o reino dos céus está próximo, Jesus disse. Prega essa mensagem, o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Isso fica lá em Mateus 10, no 1, 7, 8. Então, tudo isso que nós estamos recebendo aqui, nessa noite, e em todas as outras noites que nós estamos buscando, é de graça. Foi de graça? Não, custou um alto preço. Mas nós estamos recebendo de graça. Jesus pagou um alto preço. Por isso, tudo isso que nós estamos recebendo, de graça recebeis, de graça dê. Quando o Senhor Jesus usar vocês, à medida que vocês se colocarem na presença dele, assim como receberam, deem. Depois disso, lá em Lucas 10, do 1 ao 9, diz que o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. A gente vai ver? Não. Jesus enviou de 2 em 2. Nós somos um corpo. Nós andamos juntos. Nós precisamos, por mais que em alguns momentos eu vou estar sozinho, vocês vão estar sozinhos, na caminhada, o Senhor vai levantar pessoas para nos ajudar, porque nós somos feitos para andar juntos.
Não foi lá no Éden que Deus criou Adão e viu que o homem estava só e não era bom? E aí ele pensou o quê? Vou lhe fazer uma adjuntora. 2. Não é verdade? Então nós fomos criados para andar juntos. Mas precisamos do nosso tempo recluso com o Senhor. Então Jesus se aproximou deles e disse: Me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nessa noite nós estamos aprendendo, crescendo. Assim como eu estou gerando discípulos, vocês também gerarão discípulos. E nós vamos ensinar e vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a autoridade que Deus nos deu. Aí quando nós fizermos parte da família de Cristo, nós vamos receber do céu toda a autoridade. E em Tiago 5, 14 e 15 diz: E se há entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, que o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ele será perdoado. Vocês viram que uma coisa anda junto com a outra? Cura e perdão. Cura e perdão. Cura e perdão. E na nossa alma é diferente? Não é. Não é diferente. Jesus veio ao mundo como homem, nos ensinou como um grande mestre e curou como um médico dos médicos. Ele revelou em suas curas toda a misericórdia, graça e amor de Deus pelos homens. Por isso João disse: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele continua sempre cheio de misericórdia, graça e amor sobre nós. Ele continua a curar, ele continua a transformar, ele continua a libertar, ele continua a revelar, ele continua sendo Deus. Ele pode curar por meios naturais, pela medicina do homem e de forma sobrenatural, através do seu poder e autoridade sobre todas as coisas. Devemos sempre orar e esperar a cura como sinal de sua misericórdia e testemunho de seu poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus diz que ele tem sobre toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. É esse Deus a quem nós servimos. É esse Deus que cura as enfermidades. É esse Deus que pode todas as coisas. Toda vez que orares, no quarto, onde quer que for, com imposição de mãos, não fraqueçam a fé. Não duvidem, para que nós não sejamos como a água do mar, como as ondas que vão e voltam. Não, sejamos firmes, convictos, não em nós, mas nesse Deus Todo-Poderoso que nos chamou para a sua misericórdia e luz. Ele pode também não curar. Vocês sabiam, né? Não porque ele não tenha poder para isso. Muitas vezes não está no propósito dele. Nós sabemos que o apóstolo Paulo pediu, tudo quanto o apóstolo Paulo pedia lhe era concedido. Quando ele pediu para aquilo que ele diz na palavra dele que era como um espinho na carne, pediu a cura, Jesus respondeu o quê? Deus respondeu o quê? Só minha graça te basta. Paulo entendeu que ele não receberia a cura para a enfermidade que era como um espinho na carne. Não fala o que é. Só minha graça te basta. E quando Deus diz isso, o que ele fala? A minha graça te sustenta na dor. A minha graça te leva adiante apesar da enfermidade. A minha graça vai te fazer curar outros, mesmo eu não te trazendo a cura. E a palavra de Deus diz que muitas vezes Deus não curou ele para talvez ele não se sentir tão importante, não ficar ensoberbecido, mas o apóstolo Paulo entendeu e seguiu o ministério até o fim. Até o fim.
temos que ter em mente que ele mesmo disse que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isso ele disse lá em Isaías 55:8. Ele é soberano, tem os seus propósitos e assim como confiamos no seu amor, poder e sabedoria para curar, devemos confiar plenamente quando não recebermos a sua cura. Que nessa noite nós possamos entender o ministério da cura. Ele existe, Jesus continua curando, ele continua operando da forma que ele quiser, ele usa quem ele quiser e ele quer nos usar nessa noite. Nós precisamos buscar mais. Fiquei muito feliz que tu leu todo o capítulo, o livro. O seu Omar também leu, ele ia lá para a caminhonete, né? Ler o livro. Demais. Passava o tempo já, então Tá aprendendo. Bastante. A gente começou lendo o segundo. eu nunca li a Bíblia. Agora que eu comecei a ler, ó. No começo eu já estou em Deuteronômio. Deuteronômio. E o senhor vai ver, é muito bom. Ela é uma revelação a cada dia. E a gente lê a primeira vez e acha, já li. Não. Lê a segunda, lê a Porque terceira. senão tu não vai gravar, né? Não grava. É muita coisa. Muita coisa. Eu sei porque a gente faz de um aplicativo essa leitura. Então, ele dá naquele dia quais seriam O Marcos 14 tem as 72 passagens que versículos. vão ler naquele dia. E eu estou fazendo pela segunda vez. E estou passando por coisas e que na primeira vez Não lembra. não me dei por conta. Isso Não aí. me dei por conta. E agora que eu também tô lendo a Com Bíblia, coisas que a gente esquece, né? Também. E mesmo no Antigo Testamento, tipo assim, eu leio coisas que eu nem lembrava, que eu tinha lido antes, mas que, tipo, são muito atuais, se encaixam muito No mundo no de momento. hoje. Mesmo ainda sendo lá na lei antiga, na Bíblia, no Antigo Testamento, são coisas, tipo, parece que tá falando pra hoje em dia. É E era verdade. coisa que eu não imaginava. É verdade. Então, o Novo Testamento está baseado no Antigo, né? Sim. Eles só foram mudando Com o nascimento de. Com o nascimento não, né? Com a vinda a vinda de de Jesus. Jesus. Isso aí. Muito bem. Então, vamos orar. Pedido de oração. Vamos fazer o nosso pedido de oração. Pode